Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite de bênçãos nessa quarta-feira, que mais uma palavra de alento possa ser trazida, não por mim, mas pelo Senhor, pelo Espírito Santo, que Ele encontre caminhos nos nossos corações para ministrar algo às nossas vidas. Eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, os padrões básicos aqui do YouTube. Eu sei que muitas vezes nós somos levados ou tentados até mesmo a abrir a nossa vida para pessoas, né? Quando passamos por situações. Eu me lembro que quando eu entrei na minha aprovação, em determinada aprovação, eu queria desabafar para todo mundo, né? Eu na fila do pão desabafava, eu cortando cabelo desabafava. Então a gente procura sempre encontrar um certo tipo de alento, mas nem todo mundo quer ouvir ou quer, na verdade, ajudar. Tem gente que só quer se informar, quer ouvir para se informar. E o pior, repassar as informações. Lá no Antigo Testamento, e o texto eu não vou ler aqui para poder não deixar a mensagem um pouco travada, né? Que eu sempre me atrapalho um pouco quando eu tenho que ler o texto, ficar lendo aqui e trazendo a mensagem. Então eu prefiro falar de cabeça e depois deixar o texto no comentário fixado. No Antigo Testamento, a palavra ela fala sobre alguns tipos de ofertas que eram lançados sobre o altar do Senhor. As ofertas, elas eram lançadas de forma diferente. E sobre essas três formas, basicamente três, de se ofertar ao Senhor que eu quero falar, que elas trazem para nós um ensinamento. Elas eram ofertadas sobre a frigideira, elas eram ofertadas sobre a caçarola ou sobre a panela, eram o mesmo recipiente, ou elas eram ofertadas no forno. Então, três tipos de ofertas que tinham três tipos de formas, na verdade, não três tipos de oferta, mas três tipos de formas de se ofertar uma mesma oferta. Ofertas havia inúmeras, né? Inúmeros tipos de ofertas, mas aqui eu estou falando de modalidade. A primeira, a frigideira, era uma oferta que todo mundo sabia o que o ofertante estava ofertando. Se eu tivesse naquela época, Alan, e eu fosse lá levar minha oferta, o sacerdote ofertaria sobre a frigideira, que era uma espécie de panela aberta, e todo mundo ia ver, né? Veria ali o que estava sendo ofertado, né? E existem problemas na nossa vida e situações que a gente pode sim, não só podemos, como devemos abrir para outras pessoas, porque nós precisamos de uma certa retaguarda espiritual de oração, ainda mais na igreja, no ambiente da igreja, onde é necessário que alguém ore por nós, que os pastores, que os irmãos, né, nos dêem uma retaguarda. Por exemplo, você vai para uma entrevista de emprego, não tem mal nenhum você pedir oração. Olha, orem por mim, amanhã eu vou fazer um processo seletivo, você vai fazer um exame, não tem dificuldade. Dentro de um contexto e dentro de cada nível de gravidade ou de privacidade, você pode contar. Então existem algumas ofertas, existem algumas coisas que são apresentadas ao Senhor, mas também podem ser demonstradas às demais pessoas. Essa é a oferta da frigideira. A segunda modalidade era a oferta sobre a panela. E a panela é um recipiente fechado, onde nem todo mundo tem acesso, né? Então era uma oferta que normalmente quem enxergava o que estava dentro era o ofertante e o sacerdote. Existem coisas que você não vai abrir para todo mundo. São coisas restritas a um grupo mais restrito, a um grupo mais exclusivo ali de pessoas mais íntimas que você sabe realmente que são seus amigos. E eu vou além. Existem coisas que é só o ofertante e o sacerdote. Tem coisas que é entre nós e o nosso líder, aquele que é o responsável, aquele que é uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Essa pessoa da sua igreja, essa pessoa que você vai chegar e vai abrir, e vai ser cuidado. Hoje a gente tem o advento da internet, o YouTube, o Facebook, o Instagram, o TikTok, essas redes sociais têm sido, né, uma mão na roda no que se refere ao conteúdo. Muito conteúdo bíblico bom é às vezes divulgado por essas redes sociais. Mas há uma necessidade de congregarmos, há uma necessidade de termos uma assistência, de ter um pastor, ter alguém, uma autoridade espiritual ali sobre nós. Então, existem assuntos nossos que devem ser levados ao Senhor, mas também devem ser levados a uma autoridade espiritual. O sacerdote ali representa isso. O profeta ele falava da parte de Deus para o povo. O sacerdote ele falava da parte do povo para Deus. Então é isso, é aquela pessoa que vai te dar uma retaguarda espiritual. E a última modalidade de oferta era a oferta lançada sobre o forno. Essa oferta, o próprio ofertante, não o sacerdote, o ofertante, ele ia
colocava no forno aquele tipo de oferta dele. Então era uma coisa entre ele e o Senhor. Tem coisas que não tem jeito, é entre nós e Deus. E aqui voltando para o início, nas provações somos tentados a abrir situações nossas para as pessoas. Somos tentados. Tem coisa que é só a gente e Deus, é você e Deus, é você fechar a porta do seu quarto, dobrar os teus joelhos e orar. Ezequias cometeu um grande erro. Estava na sua convalescência, ele se recuperando da sua doença, ele recebe emissários da Babilônia. Esses homens vêm com presentes, né, de uma maneira muito agradável, eles conseguem entrar na casa, no palácio de Ezequias. Ezequias baixa suas guardas, não aqui literalmente falando, mas ele recepciona aqueles homens e mostra tudo, a casa do tesouro, a sala do banquete, a sala do trono, tudo ele mostra para aqueles emissários da Babilônia. Aqueles homens vão embora, entra o profeta Isaías e fala: o que foi que você mostrou? Ele vira e fala: mostrei tudo, tudo declarei, não teve nada nos meus aposentos que eu escondi. E o profeta fala: olha, fez mal, porque dias virão em que o exército deles virão até você, virão até essa terra e subjugarão essa terra e tomarão todos os teus tesouros. Então, isso aconteceu porque ele deu a possibilidade de pessoas que só foram para sondar a vida dele, sondar o reino dele, as defesas, ele deu a possibilidade de que elas entrassem. Às vezes nós damos essa possibilidade. Às vezes nós permitimos com que gente entre dentro da nossa casa, pessoas entrem e tragam dificuldade, e tragam destruição, e tragam fofoca, e levem informações, não só na nossa casa, mas na nossa vida. Às vezes permitimos com que curiosos entrem. Então, essa questão do ciclo de intimidade, do que podemos ou não, que devemos ou não compartilhar, é muito importante. A gente passa por uma aprovação, a gente passa por uma luta, tome cuidado, que às vezes nós fazemos alianças precipitadas. Tem dois exemplos de dois reis, né, de Judá, que eram homens de Deus, mas que passaram aperto por conta de fazer aliança com pessoa errada. Um foi Josafá, que quase morreu, fez uma aliança com o rei de Israel. No meio da peleja, o rei de Israel estava vestido como um soldado normal e Josafá estava lá com todo o sua vestimenta de rei. Pensaram que ele que era o rei de Israel, queriam matar o rei de Israel, foram atrás dele, e ele ficou gritando, dizendo que ele não era, ele era o rei de Judá. Josafá, um homem temente a Deus. Só para lembrar, ele é aquele homem que o Senhor fala: nessa peleja vós não tereis que pelejar, ficai parado. O Senhor fala para Josafá. Josafá tinha experiência com Deus, quase morreu porque fez uma aliança com o rei de Israel, fez uma aliança com a pessoa errada. E um outro rei, o rei Josias, um baita de um rei, um dos maiores reformadores, se não o maior reformador. Ele trouxe novamente a lei, reformou o culto ao Senhor. Ele se aliançou com o faraó. Se eu não me engano, foi com o faraó, com o rei da Síria. Ele se aliançou com um contra o outro e morreu no campo de batalha. Foi ferido o rei Josias, gravemente. Então, às vezes, nós queremos fazer aliança com pessoas que só querem ter informações, pessoas que não têm vida com Deus, não têm experiência com o Senhor, só querem destruir, só destruir. Então, toma cuidado. Palavra um pouco mais reflexiva aqui nessa noite, mas de igual modo necessária. Existem ofertas que serão lançadas sobre a frigideira, outras sobre a panela e outras sobre o forno. Tem coisa que é segredo teu com Deus, minha irmã. Tem coisa que é segredo nosso com Deus. Tem coisa que tu não vai revelar para ninguém, varão. Tem coisa que é intimidade, segredo. E o Senhor, na hora certa, Ele vai te abençoar, Ele vai mudar os cenários e as situações. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso confidente. Quem podemos confidenciar todas as coisas. Confia a Ele os teus segredos. Deposita sobre o altar dele todas as suas necessidades. Deus te abençoe, nos abençoe nessa noite de quarta-feira. Que seja uma noite de paz e que essa paz repouse sobre os nossos corações. A paz de Cristo.